Fala, gurizada! Voltamos para mais um episódio do nosso podcast com o queridíssimo Márcio Freitas. Olá, pessoas. Estamos de volta. E o glorioso Gregório Benatti. Tá empolgado, hein, pai? Hoje aquele foi um dia daqueles de ir no pub. E um convidado especial, um game designer talentosíssimo, Lucas Arenga. E aí, pessoal, beleza? E acho que é importante anunciarmos que a gente finalmente está no Spotify. Então Sim. Vai ter link, eu não sei exatamente aonde, mas vai ter links e vocês podem finalmente começar a ouvir a gente no Spotify, não diretamente no site. Que eu acho que é bem bacana, porque tinha várias pessoas me pedindo. Vai ter link no YouTube e vai ter link no próprio site do podcast. Então, que eu acabei de me lembrar. Desculpa, pode terminar o pensamento? Que também vai estar na descrição do vídeo se você achar esse podcast pelo YouTube. E eu lembrei que eu não me apresentei e eu sou o Bruno. Vocês devem me lembrar do episódio 0 e do 1, eu acho. Sim. Eu acho. Você tá 2 episódios sem... Tô de volta. E o que você fez nesses tempos? É comigo isso? Eu acho que eu atropelei o Greg, mas é com você. O que você fez nesses tempos que você estava ausente? Cara, eu trabalhei. Eu devo ter mencionado isso em algum momento, mas eu troquei de profissão, não sou mais programador, agora eu sou gerente. E aí eu tenho que trabalhar com pessoas. E trabalhar com pessoas é muito mais difícil do que eu fazia antes. É isso aí. Eu dei uma pirada e agora eu tô tranquilo. Vamos lá. Greg? Caiu o salário novo na conta bancária? Ah, aí sim. Algum de nós tem que fazer dinheiro nesse podcast. Né? E aí? Eu também trabalhando bastante. A semana foi punk. Todos os problemas possíveis até o último segundo. E a gente precisou lançar uma versão extra do jogo para incluir umas features novas. Mas foi bacana, foi divertido. Tirando isso, eu finalmente terminei de comprar as revistas do Hellboy que eu queria, agora só tô lendo e me divertindo jogando com ele. Eu vi lá no Instagram, tu teve que jogar um sofá fora pra poder botar todas as HQs dentro de casa, né? Deu quase 10 quilos de revista. A entrega da Amazon tava falando que era 10 quilos. Caramba. Tá bom. Nossa, que dedicação. Eram 7 revistas, eu acho. 7 revistas de 10 quilos? É que são umas paradas grandes, tem uns 500 páginas, eu acho, cada um. Caceta. Ok. Zanenga, o que você tem feito? Você tem jogado alguma coisa? Cara, tenho trabalhado também. Eu tenho jogado Monster Hunter nos últimos tempos. Viciei forte no Monster Hunter World alguns anos atrás e agora eles recentemente lançaram meio que o boss final assim do jogo e tenso pra caramba lá. Aí eu e um amigo jogando, bem massa. E fora isso eu tava testando também o modo... Vocês estão ligados ao Auto Chess e aqueles Auto Battler, assim? Uhum. O Hearthstone lançou um modo e eu tava dando uma testadinha só pra ver qual é. E esses são os 2 jogos principais que eu tava jogando. E hoje mesmo comecei a jogar aquele Scourgebringer que saiu no Steam. Não sei se vocês estão ligados. E é meio que isso aí. O designer é meio early adopter, cara, não conheço. Os designers são total early adopter. Total, cara. Eu jogo Fallout 3 até hoje, então, whatever. Eu jogo do 1 e 2, então tá bom. Pois é, eu tenho trabalhado, não tenho... Essa semana eu deveria ter gravado um episódio da série de Game Engines, eu não gravei. Aquela aparição lá no Game Insider Brasil ainda me rende alguns comentários e alguns inscritos, então foi uma coisa bem legal. Essa semana eu tô mais enrolado com burocracia alemã e tentar não morar mais num hotel do que qualquer coisa. Então, se você tava esperando um novo episódio da série da Game Engine e não saiu essa semana, me desculpe, mas a vida adulta está cobrando um preço de mim. A gente chamava isso de eficiência alemã. A Alemanha tem uma saiu da Alemanha, absurda. pode falar. Cara, a burocracia alemã mais Covid é uma péssima combinação. Só dificulta a minha vida. E aí eu não tô jogando nada. Nem o Fallout 3 eu tô jogando mais. Mas felizmente a gente tá gravando podcast e a semana não vai passar em branco. Oh yeah. Então, Zanega, aproveita e por favor se apresenta para as pessoas que estão ouvindo a gente. Fala o que você faz.
enfim. Então, meu nome é Lucas Anenga, eu sou game designer e eu tô na indústria... Bom, eu comecei meu primeiro jogo em, acho que 2011, talvez, alguma coisa assim. Então, fui indie por um tempo e tal. Mas enfim, se for contar a história, então vamos lá. Quando eu tinha 17 anos, eu meio que comecei a escrever umas histórias e tal, e eu decidi que eu queria fazer jogo. Então foi um negócio bem cedo, assim. Aí eu procurei faculdade, vi o que tinha, porque meio que fazer jogo no Brasil, principalmente tipo 2007, 2008, era um negócio que, sei lá, não tinha tanta informação quanto tem hoje, sabe? Não tinha um monte de canal do YouTube sobre o assunto, não tinha um monte de coisa. Então eu fui procurar o que era, descobri que tinha faculdade na Unicinos sobre o assunto. Beleza, vai ser isso aí então. Fui pra Unicinos, fiquei um tempo lá. Eventualmente não tava rendendo muito mais, porque eu sinto que a faculdade lá era muito focada em programação. Malditos e programação. Não, e assim, até certo nível foi bem útil, mas daí quando a gente começou a ver só OpenGL pura por, tipo, 2 semestres ou 3 semestres, agora não... Prefiro ir fazer jogo, sabe? Aí, cara, eu descobri numa cadeira Objective-C, não sei se vocês conhecem. Sim, eu odeio. Linguagem de programação bonita que tem. Ninguém gosta, eu acho. Pois é. Mas, aí que tá, na época, Cocos 2D e Objective-C eram um dos melhores jeitos de entrar no iPhone, sabe? Liberar a plataforma do iPhone, porque... Sem dúvida. Tipo, a Unity não tava tão widespread ainda, então eu resolvi, beleza, vai ser isso aí. Então eu fiz meu primeiro jogo com isso. Eu, na época, cara, não achei outras pessoas pra fazer jogo. E como eu sabia que eu queria fazer game design, mas o grande problema do game designer é tipo, digamos que eu quero ser game designer, como é que eu crio um portfólio, sabe? Porque tem certas áreas que, sei lá, eu sou artista 3D. Fazer portfólio é pretty much fazer portfólio. Tu vai fazer modelos e tu vai colocar por aí, sabe? Mas pra game designer meio que tu tem que ter o jogo. Se tu não tem jogo, tu não tem nada. Ninguém vai olhar a documentação que tu fez e te chamar de game designer se ela não serviu pra nada, sabe? Essa era pretty Então, much uma dúvida uma pergunta que eu ia te fazer, que é como é que um sujeito acorda de manhã e pensa assim, eu tenho as qualificações pra me candidatar a uma vaga de game designer, sabe? Pois é, cara, eu conheço vários game designers que começaram com faculdade de design, e daí foram do design ao game design, sabe? Mas no meu caso, eu entrei pela programação mesmo. Eu decidi, tipo, eu vou fazer uns jogos sozinho e tentar demonstrar e aprender game design assim, na marra. Vou fazer jogos e aprender na mão, sabe? Então esse foi o approach que eu tomei. Fiz meu primeiro jogo no Objective-C lá. Tem um trailerzinho, inclusive, no YouTube. Tem 2 trailers, se quiser eu passo o link pra vocês. Sem Por dúvida. favor. Aí depois disso resolvi mudar pra Unity. Comecei a trabalhar com Unity. Vi que era absurdamente melhor do que Cocos 2D. Pelo menos na época. Isso foi bem a época que a Unity começou a lançar as coisas de 2D deles. Não sei se vocês lembram disso. Mas antes disso eles não tinham muita coisa pra 2D. Então era um pouco mais complicado. Não tava claro assim. Eu quero fazer um jogo 2D. Era meio que Game Maker era a opção superior na época, provavelmente. Mas daí depois a Unity começou a lançar umas partes 2D e tal, e ficou bem massa. Então eu fiz mais alguns jogos em 2D, fiz umas Ludum Dares e tal, e esse foi a minha construção de currículo, sabe? Quando chegou um ponto que eu já tinha um jogo lançado em iOS, tu podia baixar, tu entrava na loja da Apple e baixava. Tinha um demo que eu fiz, que tava bem bacana, que tinha vídeo no YouTube, e 3 Ludum Dares que eu participei. E aí esse virou meu portfólio, sabe? E aí com isso eu consegui vaga na Aquiles e entrei lá. E aí fiquei quase 4 anos na Aquiles e foi isso aí. E as jams que você participou, você também participou programando ou tinha desenvolvedores com você? Não, eu fiz sempre solo também. Na real, isso foi um dos motivos que me pilhou a Ludum Dare especificamente, porque era uma das únicas game jams que tinha uma categoria solo, sabe? Uhum. Porque eu sentia meio...
pelo menos na época, eu achava meio desigual, assim, tipo, eu vou fazer umas game jam, vou fazer sozinho 48 horas contra 5 caras 48 horas. Eu ficava, porra, meio desigual o negócio. Só que a Ludum Dare especificamente tinha categoria solo, e então eu achava massa participar, porque daí eu sabia que era todo mundo solo, dev, fazendo, e ficava um negócio bem pessoal, assim, saíam uns jogos bem bacanas. E por que você escolheu fazer jogo para mobile logo de cara? Cara, Especialmente para iOS, que é relativamente mais complicado, né? sim. Eu acho que foi questão de abertura mesmo. Como a Cocos 2D, eu acabei tendo uma cadeira na faculdade sobre, eu já tava com know-how de como fazer para iOS. Então foi meio que o jogo surgiu primeiramente na cadeira. Por um tempo ele até ia ser meu trabalho de conclusão. Então era meio que, eu já caí nessa por causa da faculdade, e eu, beleza, então vai ser isso aí. Inclusive, na época eu tive que... Gastei quase tudo que eu tinha pra comprar um iPhone e um Mac Mini, tá ligado? Uou. Conheço a história. E aí entrei lá e fui. Pode crer. Pô, tu fez o brute force do game design. Eu acho que você fez as opções mais difíceis de todas, sabe? Cara, na real Foi... isso é uma... Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, a minha pergunta era justamente, tipo, isso são habilidades normais de um game designer? Tipo, saber programar, saber arte, saber todas as coisas de um game? Ou não é tão comum assim? Cara, eu não sei o quão comum é. Com o tempo eu descobri que tem uma função que se chama Technical Designer, por exemplo, que nem tem arte e tech art, existe Game Designer e Technical Designer, sabe? Então, geralmente, na indústria, conforme tu entra em empresas maiores, o Technical Designer é o cara que manja essas coisas, e o Game Designer é o cara que faz mais a teoria ou planilhas, sabe? Uhum. Então, assim, eu não sei o quão comum é. Eu conheço mais gente que não sabe programar do que gente que sabe. Mas tendo isso, eu sinto que, cara, faz muita diferença. Porque fica muito mais fácil de conversar com o time, sabe? Ou mesmo criar um GDD. Às vezes você tá fazendo GDD e já tá pensando nas variáveis, ou o que vai ser o quê. Às vezes tu tem que cuidar pra não passar da linha e não programar pelo programador, sabe? Mas com o tempo isso fica bem fácil de entender. Daí tu pensa o lado assim, não, que tipo de variáveis eu preciso para poder fazer o balance do jogo, por exemplo. Para poder ter as ferramentas para iterar depois. E aí, esse tipo de coisa que é importante ter na cabeça e ajuda bastante se o cara tem um background nesse tipo de coisa. Eu diria que isso é benéfico até pro restante do time, principalmente os programadores. E eu falo com conhecimento de causa porque eu e o Zanega trabalhamos no mesmo projeto. E em um dado momento, acho que foi uma das últimas vezes que nós interagimos no último projeto que a gente trabalhou, que era a questão da batalha lá do Looney Tunes e tal. E o Zanega sabia falar especificamente do sistema de batalha com grande conhecimento de como o sistema funcionava. Então, a gente tinha menos ruído na nossa comunicação. Então, quando eu tinha que implementar alguma coisa, às vezes era mais fácil perguntar para o Zanega como a batalha funcionava em determinado contexto do que olhar o código todo e entender, sabe, como grande parte da coisa funcionava. E até para implementar coisas novas é muito conveniente ter um game designer que entende de programação, sabe? Facilita muito a comunicação com o programador. Pô, valeu. Pois é, eu sinto isso pessoalmente também, eu sinto que faz muita diferença. É um negócio que me estressa às vezes também, porque eu sinto que se fica muito tempo daí sem programar ou sem mexer, o cara acaba perdendo o toque, sabe? Por exemplo, aqui na Tequila a gente usa Unreal ao invés de Unity, e aí eu sinto que eu tomei um nerf dos meus poderes, assim, porque eu não entendo Unreal, não tenho experiência, então eu tenho que agora sair atrás e fazer os testes e tal, enquanto a Unity era um negócio que, eu já uso Unity há anos, já C# também, todas essas coisas, aí às vezes quando muda, não é mais script, agora é blueprint, por exemplo, e que
é diferente, a lógica ainda, óbvio, tem muitas coisas que é shared, mas não é exatamente o mesmo jeito de pensar, sabe? Isso afeta Faz todo a sentido. forma como você faz design para um jogo? Se você conhecer o internal da engine que vai ser usada? Ou você abstrai muito isso? O quanto Cara, isso é abstraído? depende do caso, mas eu sinto que modifica, sim. Por exemplo, no caso da Unreal, na Unity, a gente tinha casos específicos de importação e exportação de planilhas, por exemplo. O sistema de batalha é uma planilha, a gente tinha que implementar na planilha e ela era importada. No caso da Unreal, ele tem um sistema de tabelas que é natural. A tabela vira planilha, planilha vira tabela, sabe? Então é muito fácil tu ficar importando e exportando informações de tabelas lá na Unreal. E aí o que acontecia é que, valia a pena, sempre que a gente tinha uma quantidade de dados que era substancial, assim, só vale a pena fazer uma tabela. Então, meio que tu tinha que pensar em tabelas. Certas coisas valia a pena pensar em tabelas. Aí essa ficou a grande coisa agora. É tipo, isso devia ser blueprint ou isso devia ser uma tabela, sabe? Cara, Tá bom? me deixa eu te perguntar só o que são as ferramentas de trabalho do game designer? É que tu falou agora de tabela, planilha, tipo, eu tenho na minha cabeça algumas coisas que eu imagino que devam ser usadas, especialmente no processo criativo geral e tal, mas na prática eu não sei. Tipo, é meio que Sim. um grande blur, assim. Sim. Cara, pois é. Uma coisa que tu acaba descobrindo quando tu entra no game design é que é uma área muito mais ampla do que parece, sabe? Então tu tem desde o designer cara conceito que não sabe programar, não sabe mexer nas coisas específicas, etc. Até o technical designer que, cara, ele é praticamente um programador que tá lá dentro fazendo as coisas, né? Então depende um pouco da tua área. Por exemplo, sim, existe aquele game designer que tá basicamente criando o documento e a apresentação e tentando criar uma visão pro time, sabe? Que é o game designer mais clássico, assim. Aí tu tem o systems designer, que geralmente é o cara que é o ninja da planilha e vai organizar a informação e pensar nas coisas de forma sistêmica para tu tentar resolver grandes problemas, porque tem certos problemas que é bom tu ir lá e resolver um caso específico, e tem certos problemas que não, tu precisa de um sistema que resolva isso, porque ficar balanceando na mão, ou ficar mexendo e iterando na coisa na mão não vai, tipo, não vai ter tempo para fazer, sabe? Então eu diria que as ferramentas principais do game designer é tipo, documento, bom, a gente não usa o Word, geralmente usa pelo Google, né? Então tem o Google Doc documento, tem o Google Presentation e o Google Sheets. Cara, os três eu pelo menos uso direto. Para GDD tu usa o de documento, para quando tu quer fazer uma apresentação para alguém tu usa o Presentation, e se tu precisa fazer planilha tu usa o Sheets. Se quiser a gente pode no futuro discutir entre Excel e Google Sheets. A minha experiência e no momento preferência tem sido pelo Sheets, por causa de algumas funções que ele tem que o Excel não tem. Pelo menos Excel puro, sem extensões. Mas fora isso também, mexer na engine. Volta e meia blueprints, por exemplo, na Unreal tem que mexer. No caso da Unity, não tem tanto. Eu sinto que lá na Keyless, por exemplo, a gente geralmente não mexia tanto. A gente tinha nossas ferramentas naturais, assim, mas era raro o caso que precisava mexer direto. Fora coisas específicas como, tipo, tutorial tem que mexer, ou algo assim. Mas então as grandes ferramentas do game designer é a apresentação, documento, planilha, e de vez em quando dar uma mexida em engine, blueprints e tal, se tu tem esse conhecimento. Na minha cabeça isso é bastante coisa, cara, mas como o trabalho de criativo e documentação eu acho que faz total sentido. Sim. Eu tenho uma questão, não sei se o Pan vai fazer uma pergunta agora. Não, vai lá, cara, vai lá. Em alguns episódios atrás, se eu não me engano, foi o segundo episódio, o terceiro episódio, não, foi o segundo. A gente estava falando sobre mitos do desenvolvimento de jogos, e um dos mitos que a gente falou era o do GDD do jogo completo. A gente... Sim.
Eu não sei se você chegou a ouvir o episódio ou se você tá ciente do que eu tô falando, é aquela coisa do cara fazer o GDD, especificar o jogo inteiro e jogar na mesa de alguém e falar, toma, essa é a especificação do jogo. E eu queria saber, a gente viajou na maionese ou isso é um mito de fato? Cara, eu sei que isso em algum momento existiu, mas é meio que um negócio extinto, assim. Então, tipo, eu escuto histórias de GDDs dos anos 80 ou início de 90 que, tipo, tu pode ler o GDD de um jogo antigo, assim, que os caras faziam. Mas, basicamente, isso não existe mais. Eu cheguei a, na faculdade, estudar isso, o que aí é bizarro, porque já era bem antigo mesmo na época, e era um conceito estranho. Então, na real, não é que ele nunca existiu, esse negócio existiu, mas simplesmente não faz muito sentido. A ciência ou prática do game design foi além disso, sabe? Porque a real é que muito do desenvolvimento de jogos é iteração, sabe? É tipo, aceitar que tu não vai acertar na primeira e que tu vai ter que testar e fazer mais vezes. Então, muito do game design, às vezes, é o quão bom é o teu instinto que a tua primeira tentativa já é um pouquinho melhor que a outra, mas principalmente é tu já no design inicial te dar as ferramentas que tu precisa para sabendo que tu vai ter que testar e vai ter que mudar e vai ter que botar um trampo ali de ir chegando num jogo melhor, sabe? Com testes. Eita, eu tinha me mutado e aí eu tava falando e ninguém ouviu. Eu queria fazer uma pergunta quando você comentou sobre os blueprints e como vocês trabalham na Unreal. Como é que é essa interação entre game designer, blueprint e programador? Acho que a gente já conversou disso também, ou foi com outras pessoas, não lembro. Mas eu já ouvi de outros game designers que normalmente trabalhando na Unreal, programadores costumam construir blueprints e os game designers, para os game designers poderem usar e eles, sim, entre aspas, programarem o jogo. Eu ouvi falar que é uma forma de se trabalhar com Unreal. Queria saber, na sua experiência, como é que é no seu dia a dia, para você, o que você acha? Cara, pelo menos o jeito que a gente faz lá, geralmente é mais uma coisa que existe uma camada que é absolutamente programação e tu não tem acesso, sabe? E aí, basicamente, os programadores têm que revelar certas variáveis e expor elas nas blueprints, sabe? Então, muito é esse diálogo de, tipo, o que deve ser exposto e o que não deve ser exposto, e o que fica total no controle da programação e o que entra dentro do mundo das blueprints. Mas a gente definitivamente... Bom, programadores às vezes usam blueprint porque só vale a pena, sabe? Porque o sistema já tá lá e é só montar. É conveniente. É conveniente. Mas não... Eu não sei se tem tanto de... eles agora vão ficar fazendo pra gente. Depende. Assim, eu não posso falar muito específico disso, porque até na posição que eu acabei caindo, eu fui contratado oficialmente como um combat designer, então especificamente para combate, mas eu tô acabando fazendo outras coisas também. Então a posição que a gente acabou é que meio que eu tô um cara mais conceitual e ferramental, assim, de pensar no que a gente vai ter, como que a gente vai modificar no futuro e mexer. E tem um outro designer que tá especificamente como designer técnico, que ele esse cara é o cara das blueprints, entende? Então não é como se no dia a dia eu tô sempre usando. Mas o jeito que a gente tá fazendo é geralmente esse cara tá fazendo, eu tô montando o design, discutindo com ele, a gente vai melhorando todas as coisas juntos, e os programadores entram em cena quando precisa algo 100% novo ou algo que não é realizável com blueprints. E só um parênteses, você falou que você foi contratado como combat designer. Se você puder falar, claro, é tipo o combate igual do Looney Tunes ou é igual o jogo de luta? Porque se eu não me engano, você era super fã de jogo de luta, não é? Sim, eu curto bastante jogo de luta. Eu não posso falar muito sobre o projeto que eu tô, mas não tem nada a ver com o Looney Tunes. Ele é combate 3D, então já é um negócio que tem hitbox,
tem timing de animação e tal. E o Looney Tunes, eu não sei se todo mundo tá ciente, não sei quantos vocês já falaram do Looney, mas o Looney é um RPG por turno, basicamente. 4 contra 4. Então, é um combate muito mais sobre sistemas e habilidades do que timing, por exemplo. Timing é um negócio que basicamente não existe no Looney. E é um negócio super relevante, por exemplo, se tu tá fazendo um soco, sabe? Então eu achei curioso porque deve ser super interessante para você, como fã de jogo de luta, tá trabalhando em algo que eu estou supondo que seja parecido, porque você não pode abrir isso para todo mundo. Infelizmente eu não posso falar sobre, mas é interessante sim, cara. É toda uma área nova, bem diferente. Acho que a parte que eu mais aproveito dessa área que eu tô agora é que quando tu precisa estudar referências, são jogos que eu já curtia jogar ou gosto ou conheci, sabe? Porque isso é um negócio que não se fala muito no game design. Cara, game designer, tu precisa estar ciente do mercado. E a gente acha que tá ciente às vezes, mas quando tu vira game designer, tu precisa de certas referências, tu vê que tu não tá nada ciente. Tu vê que, tipo, eu não faço ideia o que tá acontecendo com um jogo de corrida de simulação, por exemplo. Porque é um negócio que eu não jogo. Então, se por acaso entra nesse mundo, eu tenho que sair pesquisando e vendo o que são, às vezes, jogar algumas coisas. E isso acontece múltiplas vezes, sabe? O que tá rolando com um jogo de carta de celular? O jogo de estratégia, tempo real, 4X no Steam, entende? E aí tu vê que tem vários microcosmos, assim, de jogos que tu nunca ouviu falar. Às vezes uns que tem um sucesso muito grande. Então a parte que eu mais tô curtindo é... não! Beleza, eu preciso ver isso. Tá, isso aqui eu vou olhar, sei lá, Dark Souls, vou olhar Monster Hunter, vou olhar Street Fighter, vou olhar uns negócios que, beleza, eu já sabia, eu já conhecia o jogo, tô mais ou menos ciente do que pesquisar. Isso é bem divertido. Deve dar uma satisfação bem grande trabalhar numa área que, tipo, você já tinha interesse ou num jogo que você já tinha interesse, tipo, isso é bem interessante mesmo. A parte mais legal é essa que eu falei, a parte da pesquisa, porque o trabalho em si, pelo menos pra mim, o que eu descobri é que tu aprende a gostar, isso é uma coisa, então com o tempo tu pega. Por exemplo, eu nunca fui super fã de jogo de celular, e cara, trabalhar no Looney, claro, tinha suas frustrações às vezes, mas tem muita coisa de sistemas ali que era muito massa de fazer. Então é um negócio que tu acaba descobrindo que o jogo que tu gosta de jogar não necessariamente é o jogo que tu gosta de fazer, sabe? O Looney, ele tinha um plus, pelo menos pra mim, porque a IP era muito legal. Eu sempre fui fã, então motivava bastante. E ele é um jogo de celular, mas, como você falou, tem elementos de RPG, né? Do sistema de batalha, isso é bacana. Acho que foi o jogo mais divertido que eu trabalhei, assim. Eu trabalhei um pouco no Hunt da Crytek, que também é um jogo muito legal, porque é um FPS, entre aspas, um FPS, eu gostava também. Mas hoje eu trabalho tipo num Match 3, meio que não importa muito, só que também não é o jogo que eu jogo e que eu pesquiso, que eu gosto de aprender sobre. Sim. Por sorte eu não trabalho com gameplay, então tá beleza. E eu sinto que talvez eu esteja errado, mas eu sinto que pro game design isso é ainda mais relevante que pra programação, sabe? Porque pra programação, às vezes eu acho que o cara ainda consegue entrar na sua bolha e, tarefa é a tarefa, mas tipo, cara, tu não vai fazer game design sem pensar sobre o gênero, sem pensar sobre os outros jogos que existem no gênero. Então, se tu tá fazendo match tree, cara, tu vai ter que mergulhar em match tree, entende? Sim, eu concordo completamente. Você consegue só transformar qualquer tarefa em código e pensar num sistema, whatever. É mais a satisfação de ver feito, sabe? Quando eu via as coisas feitas no Looney era bem legal, porque era o Looney Tunes, sabe? Eu andava pelo escritório, via os artistas assistindo o desenho antigo, eu falava, cara, que foda, tá ligado? Ele tá assistindo pra ele pegar referência de como era a animação, porque tinha que ser super fiel, eu achava isso muito da hora. E, pô, foi bem bacana. E a arte que a Aquiles fazia do Looney Tunes era muito, fantástica, né? Era muito boa, né, cara? Eu sei que a Warner curtia muito a arte que a Aquiles fazia.
Faz, né, ainda, porque o jogo tá rolando. Pro Looney Tunes. Teve até uma história engraçada sobre o Looney Tunes aqui. Eu fiz todo o processo remoto, né, não tinha ido pro escritório. Então, a primeira vez que eu apareci lá foi no meu primeiro dia de trabalho. Eu nem sabia qual era o IP ainda, porque eles não tinham falado. E eu cheguei com a camiseta do Pernalonga, tá ligado? Aí o Evandro olhou pra mim e falou: "Você sabe qual é o projeto?" Eu falei: "Não." Ele: "E essa camiseta?" Ué, o que tem? Não era Aí pra a usar gente foi pra camiseta, não? sala. A gente foi pra sala, ele explicou, foi, pô, que da hora. Você tava Pois é. falando aí que os programadores, né, eles podem só entrar na bolha deles. Eu diria que sim, e ainda digo que é quase uma necessidade dos programadores entrar na bolha deles, porque eu acho que, ao contrário dos designers, a gente é muito result driven e os designers são mais movidos à experimentação, né? Então eu falo Sim. por mim, pelo menos, a gente total transforma as coisas numa tarefa binária, 1 e 0, funciona ou não funciona, e era isso, sabe? Mas eu queria te perguntar, se você pudesse falar um pouco, como é o processo seletivo para uma vaga de game design, e se você puder falar como foi o teu processo seletivo para essa posição que você está ocupando hoje. E antes de você responder, só fazer um parênteses. A gente já falou tantas vezes aqui nesse podcast, a gente está no 4º episódio, na verdade é o 5º, porque a gente é programador e conta a partir de 0. Mas a gente já falou tantas vezes nesse episódio, tipo, tal coisa eu não posso falar. Parece mais que a gente entrou pra máfia do que pra indústria de jogos, né, cara? Sim. Como é o processo seletivo? Cara, NDA na veia. Acontece. Eu não sei o quanto tá acontecendo com vocês, mas comigo. Total. Às vezes eu assino NDA pra fazer teste, sabe? Mas enfim, vamos entrar no assunto do teste então. Cara, geralmente teste de game design rola uma entrevista primeiro. Às vezes invertem, mas geralmente primeiro uma entrevista. E aí eles mandam um teste que tu tem uma semana pra fazer. Não é um teste que tu precisa gastar a semana inteira pra fazer. Mas geralmente é um teste bem robusto, assim, com bastante coisa e que, tipo, cara, se tu não tem o conhecimento, só não vai rolar, sabe? Aí o conteúdo do teste muda dramaticamente de vaga para vaga. Pode ser mais complicado, menos complicado, mais sobre documentação ou às vezes até implementação, depende do tipo de vaga que tu tá fazendo. Mas é isso, eu acho que eu já fiz bastante teste de várias empresas e pra mim todos eles caem nesse padrão, assim. É tipo, entrevista, uma semana, bora fazer o teste. E o que muda mesmo é se ele vai ser um teste mais teórico de simplesmente colocar, fazer um GDD, ou fazer um GDD e uma planilha, ou às vezes até já teve testes onde era quase uma mini game jam, assim, tipo, demonstra tal conceito, assim, faz tipo, dão uma ideia de um jogo e tu teria que testar um conceito e daí tu tem que fazer uma pequena implementação para testar o conceito, sabe? Você pode falar como foi o seu teste para essa posição? Cara, não sei se tem qualquer coisa que me impede, mas esse teste foi um bem tranquilo, isso eu posso dizer, foi um dos mais fáceis que eu já fiz. Não porque ele era ridículo, mas porque era um assunto que eu dominava, sabe? O teste em si era relacionado a fighting games e mecânicas de jogo e tal, que é uma coisa que, bom, se tu é game designer, tu gosta de falar de mecânica de jogo, vamos começar por aí, né? Então, mas como é um gênero de jogos que eu curto, eu basicamente peguei meus diálogos de almoço que eu tinha com o pessoal, botei eles num texto e mandei, e foi isso. Eu tô Sabe? perguntando porque antes de você sair da Aquiles e ir pra... Qual é o nome da empresa que você tá trabalhando agora? É Tequila Works. Fica. Cara, tu já apresentou Tequila Baby pra eles? Não. Não Tequila sei se tem alguma Baby, ligação. cara. É muito bom. Conhece isso, Márcio? Não é o Tá bom. jogo do Matheus?
Não, cara, Tequila Baby é uma banda. Ah, então Gaúcha. viajei. Tô procurando aqui. Pô, uma banda do Rio Grande do Sul. Não fazia ideia, cara. Caramba, vocês não conheciam isso? Nossa, Não, tô muito velho, cara. Meu Deus. Deixa eu ficar quieto de novo. Volta, Za- Márcio, Zane- fala tua Zane- coisa. Zanega é gaúcho, né? Ele devia saber, eu acho. Pois é, eu fiz essa brincadeira justamente porque ele é gaúcho. Ah, cara, é que eu tenho um gosto estranho, meu. Eu escuto uns metal nada a ver, assim, metal melódico. Cara, mas eu só achei que era tipo a coisa do local, assim, que ela era meio popular o suficiente pra todo mundo conhecer, mas falha minha. Deixa quieto. Não, relaxa. Eu acho que eu que sou o cara de fora, porque eu sempre acabava escutando música em outras línguas, não sei por que eu caí nessa, sabe? Porque às vezes não era nem inglês, às vezes vinha umas músicas em alemão, às vezes música em, sei lá, finlandês, sei lá, e ia escutando, eu, que massa. Eu escutava pouca Finlandês coisa é legal local. pros heavy metal. Qual foi, Greg? Finlandês é legal pros heavy metal. É só uma Eles estrofe, têm os- né? Aí dá Eles uma têm os música de nomes de 7 banda minutos. bizarros. Mas não é isso, que em finlandês tu canta só uma estrofe e já é uma música de 7 minutos. Depende se usar palavras grandes. Mas Eu só ouvi dizer que a língua é difícil, eu não faço ideia como é finlandês. Talvez eu tenha escutado, talvez não tenha. Pega difícil e multiplica algumas vezes em cima do alemão. Ei, Aí vira é pior que o finlandês. alemão. hardcore. É pior que o alemão, mas pessoalmente eu acho mais fácil de ouvir e de reproduzir os sons. Eu achava o alemão muito estranho, com as puxadas de S que eles têm pra falar as coisas. Sei lá, não me dei bem com o alemão. O Panho fala que Mas o alemão. Perdão. é considerado uma das 5 línguas mais difíceis do mundo. Eita. O Panho fala que o alemão foi released too early. Isso, na verdade, foi uma coisa de um colega de trabalho meu, mas sim, cara. O alemão é totalmente um early release que acabou ficando e ninguém deu Early pé. access. É isso aí, total, cara. Soltaram o beta e virou, né? Tipo, vai ser isso aí mesmo. Não. Deu certo, fica. Mas, ô Zanega, desculpa o desvio da conversa. Eu te perguntei sobre esse processo seletivo, porque quando você comentou comigo, ainda no tempo da Aquiles, ainda lá no Brasil, aí no Brasil que você tá aí, eu achei muito legal porque eu tive exatamente essa impressão. Às vezes eu ia almoçar com os designers e era assim, é um papo de maluco total, porque os designers conversando, brother, é muito rock and roll, você não dá pra entrar no assunto deles, porque eu só jogo o joguinho, eu escrevo código e jogo o joguinho. Os caras conseguem analisar, tipo, top-down, assim, coisas que você nem se deu conta que existia no jogo. E aí, quando ele me contou um pouco como é que foi o processo seletivo, era basicamente o papo de almoço dos caras. Eu achei muito, muito interessante. Fiquei até com um pouquinho de inveja, porque os testes de programador são bem hardcore. Não dizendo que os designers são fáceis, né? Tem bastante teste para programador que é só um bate-papo, pô. E um bate-papo bem intenso, da mesma forma, mas dependendo da vaga, é mais fácil o cara medir se você sabe conversando ao vivo do que te mandar um teste que você faz em uma semana com o Google e um amigo do lado. Eu concordo com você. Nesse ponto eu concordo, sem dúvida. E aí, já que a gente está falando de processo seletivo e tal, qual é o cargo fallback de um game designer quando ele não está na indústria? Por exemplo, você vê muita gente querendo entrar na indústria de jogos, muito programador querendo entrar na indústria de jogos e que acaba ficando um pouco pelas periferias da indústria até conseguir entrar. Por exemplo, o cara vai para uma startup de tecnologia, o cara vai fazer app de celular e que tem alguma coisa de multimídia, ou então ele vai, como foi o meu caso, eu trabalhei com simulação 3D, que utilizava basicamente todas as tecnologias de jogo, mas não era entretenimento. Então, assim, o programador ele tem como ir beirando a indústria até chegar nela. Isso tem algum paralelo pro game designer? Cara, é bem mais difícil. Mas só pra começar, o assunto eu entendo totalmente o que tá falando, porque quando eu era indie e eu tinha minha empresa, eu basicamente cheguei num ponto onde eu tava conversando com a Fiat pra fazer um advergame pra eles. E foi basicamente quando eu pensei, mas eu não... Eu sei lá, eu nunca fui muito fã de advergame, sabe?
que eu sinto que é um negócio meio assim, é jogo, mas não é super, sei lá, pela diversão, é mais pra ser uma propaganda e tal. Aí, enfim, eu acabei entrando na Kiris e não fui pela rota do Advergames, porque eu não queria seguir esse caminho. Mas, enfim, pra game designer, cara, por muito tempo eu até achei que não existia. Eu achei que era um negócio all-in, assim. Era, game designer é tudo ou nada, e outro entrou na indústria, outro se ferrou. Mas agora eu já vejo que não é bem assim. Depende um pouco da área que tu tá, sabe? Por exemplo, se tu é um lead designer e tu tem experiência com times, tu pode ser lead em outras áreas, ou tu pode fazer gerenciamento, sabe? Então, tu consegue transferir a tua experiência com times para outras áreas de tecnologia, porque basicamente é gerenciamento de pessoas. No momento que tu entra na posição de lead, grande parte do trabalho é o gerenciamento de pessoas. Sim. E então isso consegue passar. Se tu é um systems designer focado em matemática e planilha, tu pode ser um data analyst de qualquer empresa, praticamente, sabe? A análise de dados e de tentar achar o significado de data é um negócio, tipo, muito valorizado por aí. Acho que Principalmente todas as grandes... mobile, né? Exatamente. Mobile e redes sociais, todas as grandes empresas têm dados e eles querem dados dos usuários, eles querem descobrir o que os usuários estão fazendo e as tendências deles, etc. Então, se tu tem um conhecimento para isso, também tu consegue cair para essa área. E fora esses, eu sinto que daí se tu tem muito conhecimento de programação ou de implementação, tu acaba caindo no que o programador cai também, que tu pode ou ir para áreas relacionadas a jogos, mas não diretamente, ou às vezes tu pode fazer freelance também. Eu próprio fiz freelance de programação por um tempo também. Eu gosto muito da galera começar como QA e criando tipo, trilhando o caminho até ser game designer, né? Eu via bastante na Crytek. Nenhum dos QAs queria continuar sendo QA, sabe? Todos queria ser artista ou queria ser game designer. E tava ali para começar na carreira. Pois é, eu escuto isso bastante. Eu sinto que no Brasil, eu vi isso acontecer uma vez no Brasil, mas eu sinto que não é tão comum na indústria brasileira especificamente. É que eu sinto que em países que tem uma indústria mais desenvolvida, tu meio que tem que começar com alguma área, né? E aí o QA geralmente acaba sendo uma área de entrada mais fácil, e aí é um jeito do cara entrar na empresa, e daí o cara tá lá na empresa, fica um tempo na empresa, e com o tempo vai mudando pro game design. Mas no Brasil, cara, isso é uma coisa até que eu tô percebendo mais agora. O Brasil tem muito talento para pouca empresa. Pelo menos é o que eu senti depois que eu cheguei na Europa. Então tu tem uns cara muito bom. E tu consegue pegar uns cara direto que já tem perfil bom ou já tem portfólio. O meu caso, não que seja um caso extremo ou algo assim. Eu nunca tinha trabalhado em empresa, mas eu já tinha feito 4 ou 5 jogos. Então, tá, beleza, o cara que fez 4, 5 jogos entra e já faz alguma coisa que o cara já provou que consegue fazer. E eu cheguei nessa posição aqui porque tu meio que vai fazer jogos até achar um emprego, sabe? Enquanto eu sinto que lá fora, como tem mais empresas, tu acaba entrando numa faculdade, aí tu já pega um estágio numa empresa, e claro, se tu tá estagiando, os caras provavelmente não vão te botar numa posição que vai gerar, que tem muito risco de impacto pro projeto. E é aí que eu sinto que QA se encaixa muito bem, sabe? Porque basicamente tu vai tentar ajudar a polir o jogo, mas não tem um grande risco de tipo, eu planejei uma mecânica e ela quebrou o jogo ao meio, sabe? E se você já quer uma coisa mais específica, você sempre vai ter uma supervisão ali, bem perto, próxima, né? A empresa talvez tenha um programa de já trazer talento e tudo mais. Mas aí eu tenho um amigo em específico que fez isso, né? A gente até falou com ele no podcast passado, na season passada, que é o Barbosa. Ele era QA, e a gente trabalhou junto na TEPS, e ele entrou lá e falou, eu vou entrar como QA, mas eu tenho essa vontade de ser game designer. Então,
eles meio que fizeram esse plano de carreira e hoje ele é game designer. Cara, se me permite puxar um outro gancho, uma coisa que eu tenho curiosidade, na verdade, é do próprio processo criativo de game design, por causa que, cara, é uma coisa assim que tu tem referências, tu tem outros projetos, outros jogos e tudo mais, mas eu não compreendo direito o quanto sozinho ou o quanto isolado que é esse processo, sabe? De construir uma mecânica ou construir um jogo inteiro. E o quanto que isso se agrava com o fato de ter NDA, de tu não poder falar sobre o projeto com pessoas de fora e tudo mais. Porque, enfim, na minha cabeça, assim, do jeito que tu tá descrevendo, no mínimo com 2 game designers dentro da empresa, me parece uma tarefa bem solitária, bem, tipo, que tu tem que catar as referências, buscar, conversar com outras pessoas, só que as outras pessoas é tu mesmo, e vamos lá. Eu acho que isso depende muito do tamanho da equipe. Na nossa equipe lá, por exemplo, não são só 2, nós somos uns 4 ou 5. Na Aquiles, por exemplo, eram uns 7, se não me engano. Tá. Então tu acaba conversando com os outros game designers, sabe? É aquela coisa, aquelas conversas do almoço são basicamente para manter a sanidade, assim. E vem muita coisa que eu sinto que game designer gosta de conversar sobre jogo, sabe? É uma das melhores coisas, é uma das coisas que eu sinto falta do pessoal lá daqueles que a gente tinha um grupo muito massa de conversa. E claro, agora com corona tá um pouco mais difícil para todo mundo, sabe? Porque basicamente a conversa do almoço não existe mais. Mas quando o grupo da empresa é bom, tu acaba conversando com os outros game designers sobre e nasce naturalmente do grupo, sabe? E 2, eu sinto que tu acaba tendo pelo menos pra mim, o caso que eu tinha é que eu acabava tendo amigos que eu conversava sobre, isso me ajudava, ou até, quando eu era independente, cara, eu conversava às vezes com meu pai e com a minha mãe, e o que eu fazia era, eu tentava criar alguma metáfora pra eles para tentar trazer o assunto um pouco mais próximo, sabe? E não que eu fosse buscar uma resposta com eles, mas às vezes é só bater bola ali e pensar sobre o assunto de um jeito diferente e já ajudava. Então eu sinto que o meu pior caso, meu caso mais solitário era tipo, eu vou tentar conversar com meu pai ou minha mãe sobre um negócio que eles não fazem ideia, através de metáforas. Só de você expor o problema te ajuda a pensar diferente, né? Isso, exatamente. Mas geralmente o que acontece é que tu conversa com os colegas, porque um time de design raramente é uma pessoa só. Então, se tu tem 2 ou 3 caras pra conversar, que dá pra bater um papo massa e os caras conhecem jogos, principalmente se eles conhecem alguns jogos diferentes que tu, é ótimo. Sim. E aí rola bem de boa. Legal. Na verdade, assim, o que me chama a atenção um pouco assim é que me parece que é meio natural da profissão que o teu poder de comunicação tem que ser bom. Tem que ser naturalmente uma coisa que tu consegue expor, tu consegue comunicar e tudo mais. Que faz sentido, né? Porque tu tá tentando construir uma coisa totalmente abstrata e trazer pro mundo real e fazer outras pessoas construírem ela. Sim. Desculpa, pode falar. Não, eu ia dizer que com certeza a comunicação é um negócio muito chave. Dentro das categorias de game designer, pode ter alguns que não precisam tanto e outros precisam mais, mas com certeza precisa. Nesse aspecto, eu sinto que se tu é um cara mais quietão, a programação é mais propícia do que o game design, for sure, sabe? Porque daí tu pode simplesmente receber uma tarefa e fazer. Eu, inclusive, adoro quando... Às vezes tem dias no game design que é tipo, eu só tenho uma tarefa e eu vou baixar a cabeça, escutar música e fazer. Cara, eu acho uma delícia. Quando tem esses dias, é pura alegria. Mas tem dia também que é só reunião. Eu lembro lá na Kiris teve um dia que eu cheguei e eu dei play numa música lá, e aí alguém me chamou e eu pausei a música. E eu fiquei fazendo isso. E quando chegou no final do dia, eu não tinha terminado a música. Mas a música tinha 23 minutos. Era em finlandês? Plot twist. Não sei, cara. Provavelmente não, mas... Mas você comentou que tem diferentes áreas de game design, né? E agora há pouco você deu uma pincelada, comentou um pouco sobre isso. Eu queria que você comentasse mais ou menos a diferença entre essas áreas, porque eu sei que jogo mobile normalmente é bem
importante ter um economy designer, se eu não me engano. Uhum. Tem gente que só faz narrativa. Por exemplo, no Hunt tinha uma menina que era uma narrative designer. Queria que você comentasse quais dessas áreas você conhece e qual é a sua favorita. Uhum. Cara, então, tu já comentou algumas aí. Eu não vou tentar listar todas, porque eu tô só de cabeça, assim, mas tem narrative design, combat design, level design, economy design, systems design, game design, technical design, gameplay design. Acaba realmente entrando em muita coisa. Então, o cara de narrativa é o cara que está mais pensando na narrativa e como ela interage com o gameplay. O cara de economia é geralmente o que vai pensar em recursos, como que tu está progredindo no jogo. Por exemplo, quando tu está ganhando... inclusive, tem economia e tem progression também. Mas eu sinto que volta e meia os dois conceitos estão conectados de alguma forma, sabe? Mas é basicamente o cara que tá pensando assim, quanta experiência o cara ganha se ele mata um monstro, e o que o cara ganhou um level, o cara ganhou um skill, como que ele tá evoluindo e tal. O combat design geralmente é mais conectado à ação. Acho que a grande maioria dos jogos tem algum... Bom, grande maioria não, isso já não é justo dizer, mas existe uma parte relevante da indústria que tem algum tipo de combate nos jogos. Então obviamente, os caras que tratam mais disso. Gameplay seria um jeito mais genérico de dizer isso. Gameplay é o cara que geralmente é um pouco mais técnico e tá tentando balancear e ajeitar as partes, tipo, como tu movimenta teu personagem, o que tu tá fazendo, o que tu tá interagindo, etc. Existe também AI designer, que aí é um cara que tá mais pensando sobre os inimigos, por exemplo, e o que eles estão fazendo, o quão agressivos eles são, ou que tipo de ações eles podem ter. Então, cara, tem muita coisa. As áreas que eu posso falar mais diretamente, assim, que eu tenho alguma experiência, é o game designer clássico, que é o cara que está pensando em features, ou partes do jogo que tu vai adicionar, mecânicas novas que vão ser adicionadas, conteúdo novo que vai ser adicionado, ferramentas também que vão ser necessárias para fazer essas coisas. E a parte de systems design, que é um pouco conectado também, que é como tentar criar uma mecânica que não só pode ser usada uma vez, mas é uma mecânica que pode ser flexível bastante para ser reutilizada e que acaba sendo uma ferramenta nova para os designers no futuro, sabe? Que da hora, isso é bastante informação legal. Você comentou, você estava falando aí das diversas especializações, eu diria, né, que um game designer pode seguir, e isso tem um paralelo para programação, né? Você tem um cara que acaba sendo gameplay programmer, ou você tem um cara que vai fazer core system, você tem um cara que vai fazer AI, graphics, engine, whatever. E você já falou que existe esse paralelo um game designer pode seguir uma determinada especialização, eu diria, na carreira. E eu queria saber se assim como os programadores que acontece para programadores que se especializam, também é de se esperar que um game designer que trabalhou, por exemplo, especificando combate para um jogo, ele acabe ocupando uma outra vaga de combate em outra empresa, ou é natural que ele saia de uma empresa, por exemplo, combat designer e vai ser level designer em outra? O quão fácil é essas migrações de especialização acontecer com o game design? Sim. Cara, é bem difícil, na verdade. Isso é uma das coisas que eu sempre me preocupei na minha carreira, porque qualquer transição de caminho é um pouco mais difícil de fazer. Porque, obviamente, as empresas estão procurando o cara que já faz o que elas querem, sabe? Por que tu vai pegar o cara que nunca foi level designer para ser level designer, se tu pode pegar o cara que faz level design há anos, sabe? Então a tendência é que tu fique conectado à área que tu já tá fazendo. É de pequenos passos, assim. Vou tentar pegar algo levemente adjacente. Acho que, inclusive, o que eu acabei de fazer com a mudança
da Kiris pra Tequila é um exemplo, sabe? Eu já lidava com combate, mas mais de um jeito de sistemas, e agora é um combate, mas é um tipo de combate diferente, sabe? Então não era exatamente a mesma coisa, mas tinha uma conexão bastante para os caras ver valor nisso, entende? E eu acho que é meio que isso que o cara tem que tentar fazer. Se tu sabe que tu quer chegar na área X, por exemplo, tu quer ser um economy designer, e tu tá trabalhando com outra coisa, o negócio é tentar ir ganhando experiências próximas disso. Então, se tu puder aprender planilhas, matemática, progressão, que nem eu falei, progressão e economia tem muito em comum, aí lentamente tu consegue chegar nessa área, sabe? E meio que puxando um gancho, ainda falando sobre carreira e em como ingressar na indústria, você contou um pouco como é que foi o seu início, né? Que você ainda ingressou numa faculdade. Eu não sei se você chegou a terminar ela. Não, eu dropei mesmo. Tá. Ia te perguntar, primeiro, o quanto você acha, e até pelas pessoas que você já trabalhou da indústria, que uma educação formal na área de games é relevante para a carreira do game designer? E se você fosse começar hoje a tua carreira, você seguiria o mesmo caminho ou existem mais recursos hoje em dia de quando você começou e você seguiria por um outro caminho? Primeiro ano foi muito bom. Primeiro ano me ajudou a enxergar coisas que eu não fazia ideia, porque o ensino clássico, pelo menos o brasileiro da época, não me preparou para a indústria de jogos de nenhuma forma, sabe? Eu não fazia ideia como é que computação gráfica funcionava, como é que animação funcionava, como é que programação funcionava, e muito menos game design, sabe? Então, para mim foi muito útil porque ele me deu uma introdução a várias áreas diferentes. E essa introdução serviu para abrir minha cabeça de ter alguma ideia de como a coisa funcionava, sabe? Então, nesse primeiro ano eu modelei um personagem, eu animei personagem, eu programei algum jogo com Game Maker, estudei sobre história dos jogos e tal. Então eu sinto que isso foi realmente muito útil. Eu não sei, provavelmente existem outros cursos que poderiam fazer isso, mas eu sinto que algum curso genérico desse estilo pode ser útil se não sabe o que procurar, sabe? Hoje em dia tem tanto material por aí que se tu sabe o que tu tem que procurar, tu acha. Se tu sabe que tu tem que aprender Unity, tu procura tutorial de Unity no YouTube e tu acha material de qualidade fácil. Tu acha muito material, muito tutorial, e tu vai conseguir começar a fazer, sabe? Geralmente a dica que eu dou, por exemplo, se o cara nunca fez, é tentar recriar um jogo da infância, assim, Mega Man X, por exemplo. Joguei Mega Man X quando era piá. Vou tentar recriar a primeira fase do Mega Man X. E nisso tu já vai aprender uma porrada de coisa. Os assets já estão aí, tu tem os sons, tem os sprites, tem os tutoriais no YouTube, etc. Mas isso é caso tu saiba o que tu tá procurando, sabe? Se tu sabe que tu tem que procurar. Por exemplo, se tu não sabe que a Unity existe, se tu não sabe. Se tu nem sabe as keywords, aí eu sinto que uma faculdade ou algum curso mais clássico pode ter a sua utilidade para te dar essa informação. Mas se tu por acaso a procurar online, aí eu sinto que o YouTube e tutoriais por aí podem te dar tudo que tu precisa. Pô, mudando um pouco de assunto, como é que foi para você a diferença de começar a trabalhar para um estúdio na Europa comparado com o que a gente tinha no Brasil? Eu tava vendo umas fotos aqui da empresa, do escritório, das fotos que vocês têm lá, e o escritório é bem bacana, parece bastante com os nossos aqui na Finlândia. Vi um monte de dev kit nas mesas, que é bem nostálgico. Como é que é para você a questão de infraestrutura e de cultura, e quantas nacionalidades vocês têm? Como é que é isso lá na Tequila? Cara, um assunto adjacente, assim, mas acho que pra mim teve muita novidade, mas principalmente porque eu nunca tinha morado sozinho e eu nunca tinha ido pra Europa. Então foi tipo, minha primeira vez na Europa, eu tô trabalhando numa empresa diferente, num lugar que eu nunca fui, então foi um monte de novidade ao mesmo tempo, assim. Então no início foi bem difícil,
Mas sobre a empresa especificamente, eu sinto que a vibe dos caras era bem parecida com o que a gente tinha no Brasil. De repente é porque o povo latino também, não sei. O estúdio não é tão internacional quanto eu imaginava. Tipo, 90% do pessoal é espanhol. Tem caras lá que são de outros lugares. A gente tem, tipo... Putz, eu me esqueci de onde é. Tem um cara que é do norte da Europa, um dos países lá, me esqueci qual. Tem cara italiano, tem cara português, tem cara francês. Eu sou o primeiro brasileiro. Mas foi bem interessante. Eu acho que a maior diferença que eu sinto é no jeito de trabalhar e na jeito de relação com as horas, sabe? Aqui é geralmente fechar 8 horas e é isso aí. Hora extra é meio raro. E... Bom, pelo lado bom, hora extra é bem raro. Quando tem... especificamente tu precisa pedir autorização, inclusive, os caras dão uma autorização e tu tem que dizer, tá, eu preciso de 2, 3 horas extras, sei lá, pra fazer. Pelo lado ruim, a Tequila, por exemplo, a não ser que eles tenham pedido, eles não pagam hora extra. Então, se tu trabalhou hora extra porque tu tava afim, tu não recebe nada. O que já incentiva full o cara a não fazer hora extra, entende? Então, meio que acaba se resolvendo porque tu acaba, tá, se eu não vou receber por isso e eles não estão me empurrando fazer hora extra, por que eu vou fazer hora extra, sabe? Mas eu sinto que nesse sentido, no Brasil, por exemplo, era um pouco mais regrada a coisa. Tu tinha hora extra, a hora extra tinha aquela multiplicação de 50%, 75%, etc. Aqui não tem isso. Aqui é tipo, eu trabalhei uma hora extra, vale 1 hora. Então, aqui também. Pois é. Então é bem diferente todo esse relacionamento com as horas. Mas dito isso, como eu tô fazendo as 8 horas por dia e não tô fazendo extra, tá indo bem de boa. Na verdade, o padrão que a gente acaba fazendo, que eu vejo muita gente fazendo, faz um pouquinho mais de segunda a quinta, e aí tu sai um pouquinho mais cedo na sexta. Isso é o que quase todo mundo faz. Da hora. Cara, voltando um pouquinho ao assunto de game design per se mesmo, tem uma questão mais sobre criador e criação. Eu acho que é uma coisa que acontece também com um programador, no mínimo eu senti em projetos que eu trabalhei. Existe um desgaste natural de tu estar trabalhando, sei lá, há muito tempo com o mesmo projeto. A pergunta é, todo projeto que sai dá um orgulhinho ou sempre tem aquele negócio do puta, podia ter sido muito melhor, nossa, como eu queria que ele fosse outra coisa? Cara, boa pergunta. O que eu sinto que sempre acontece, pelo menos comigo, é do cara ficar meio burnout com o projeto, sabe? Tipo, chega um ponto de um projeto que tu tá vendo as mesmas coisas todo dia por alguns anos e aí tu, cara, eu só quero botar esse negócio na rua, ou quero que saia e ir pro próximo, sabe? Tu fica querendo algo novo. E às vezes tu acha essa novidade em pequenas coisas dentro do projeto, mas às vezes é bem difícil de lidar. Então, isso com certeza é muito real, de um burnout de, cara, preciso de um desafio criativo novo. Sobre orgulho, cara, e ficar nitpicking, eu sinto que vem muito da reação das pessoas, porque, tipo, se tu for olhar pro produto, tu vai ver os problemas. É meio que inevitável, porque isso é o que tu passou 2 anos fazendo, tu tá treinado a fazer isso, sabe? Mas se tu olha a reação das pessoas, aí tu consegue, aí vem um orgulho, porque se as pessoas estão curtindo, aí tu, eles estão curtindo, que massa. Uhum. Então, às vezes, por exemplo, dando um exemplo, é um trailer, assim. Então tu vai ver um trailer e tu vai notar umas coisas que, isso aqui não tá tão legal, aquela coisa não tá, tá, beleza. Mas daí tu desce e o trailer tá com vários likes e os comentários tão, que massa. Então daí tu, aí dá um orgulho, entende? Saquei. Então, o jeito pra mim, pelo menos, é ver a reação das pessoas e é daí que vem o orgulho da coisa. Fica mais fácil fazer isso. Claro, tu tem como também... Isso é uma coisa que eu sinto que quanto mais senior tu é, mais tu aprende a fazer. Tu tem como desligar o modo game designer, assim, e tipo, agora eu só vou curtir ou apreciar, e dá pra daí ter um orgulho. Mas tem certos assuntos ou certas coisas que fica bem complicado, porque tu tá tão acostumado a pensar sobre aquilo tecnicamente que é difícil desligar.
Tá, e dos projetos que tu já construiu, tem algum que seja tipo o teu maior orgulho, assim, ou o projeto, o The One que tu já fez, ou ainda tá no futuro? Cara, pra mim ainda tá no futuro, porque quando eu comentei lá no início do podcast que eu tinha 17 anos e eu comecei a criar umas histórias, ou criar coisas, eu ainda tenho esse objetivo, entende? Então, tipo, Sim, tem algum momento na minha carreira que eu quero fazer uns jogos específicos. que massa. E eu não cheguei lá ainda, entende? Aham. Então, tipo, eu tenho orgulhos dos projetos que eu fiz até agora, com certeza. Mas tem, assim, tem certas coisas. Se eu fosse pegar o The One, assim, são jogos que ainda não nasceram. Tá, meu. E aqui as perguntas meio óbvias. Quando tu tá jogando alguma coisa por lazer, tu sem querer fica analisando, isso te muda a experiência? É uma coisa que tu consegue ou não consegue desligar a tua profissão? Eu já cheguei num ponto que eu consigo desligar. Às vezes é por gênero até. Mas geralmente é bem tranquilo de desligar. Ele, basicamente, tipo, se eu tô no modo pesquisa, eu ligo isso e, eu vou jogar tal jogo para pesquisar sobre o jogo. Por exemplo, Monster Hunter, cara. Eu tô com 500 horas de Monster Hunter, sei lá. Eu não analiso Monster Hunter quando eu tô jogando. Eu tô só curtindo, escutando podcast, jogando com os amigos, tá bem tranquilo. Mas eu não sei se tem algum game designer que tá recém começando a carreira no momento, mas uma coisa que eu sentia mais cedo na minha carreira por um tempo era de putz, eu não me divirto tanto com jogos agora, porque eu faço jogos e às vezes tu acaba tendo que trocar de entretenimento, sabe? Então isso acontece comigo às vezes. Não é tanto um negócio de ligar, desligar, é mais um negócio de, putz, cara, eu quero ver um anime agora, eu quero ver uma série, eu quero assistir um filme. Isso eu sinto que mudou. Quando eu era adolescente, o meu entretenimento default era jogos, sabe? Sim. E agora eu já sinto que varia. Agora tem tempos que eu fico alguns meses sem jogar, e daí agora eu vou começar a jogar full e fica mudando. Mas a coisa da análise especificamente não é um problema que eu tenho lidado mais. Tem aquela máxima, né? Trabalhe com o que você gosta e você nunca mais vai gostar de nada. Isso. Exatamente, cara. Porque, Mas assim, eu total entendo o sentimento, cara. Faz muito sentido. Eu acho que é um pouco diferente, assim, como programador, mas, cara, é 100% uma coisa que eu consigo relacionar. Uhum. porque, cara, eu falo como programador, às vezes a gente vê um jogo sair e você fica, puta, aquela animação esquipou um frame. Porra, nesse momento aqui tem um drop de frame rate. Sabe, você fica analisando e eu acho que não estragou a minha experiência, mas pelo menos nos jogos que eu trabalhei, né, eu fico olhando. Eu não consigo parar Deixa de eu fazer analisar. um parêntese muito aleatório, mas tem um amigo meu que ele faz a speedrun de Resident Evil 2, o remake. Uhum. E tem uma coisa no jogo que a faca, ela é bound, ela depende do frame rate. Então se tiver mais frame rate, se o jogo estiver rodando a mais frames, a faca dá mais dano, porque ela Que loucura, executa cara. mais vezes o contato. E eu Sim. fico trigadíssimo com isso, velho. Também. Sim. Que, nossa, sabe, é o básico do tá errado. Só que ao mesmo tempo, Sim. cara, tu olha um jogo desses, ele ficou massa, ele é muito bem produzido, é um negócio que, cara, é fantástico. Tem Sim. um erro meio idiota ali. Tu consegue imaginar o porquê que aconteceu, o contexto, mas continua sendo um negócio que... Sim. Cara, isso é um problema muito comum de fighting games e alguns jogos que precisam de mais precisão no combate. Que eles lidam, ao invés de tu fazer um negócio conectado a tempo, tu conecta frames pra garantir que vai ser consistente, sabe? Tipo, porque idealmente num fighting game tu quer, por exemplo, ele vai ser 60 FPS, vai rodar sempre 60 FPS, então tu garante que, sendo por frame, esse movimento aqui dura 15 frames. Aquele movimento dura 7 frames. Isso é extremamente comum, sabe? A Capcom tem um baita background com fighting games também. Eu não sei quanto tem relação isso com o Resident Evil especificamente. Aí você introduz a latência de rede e esse cálculo todo de frame rate vai por água abaixo.
Isso é uma coisa também que tu descobre, cara. Combate é uma coisa, combate online é outro bicho. Online, eu vejo o pessoal, às vezes, o pessoal olha o Sekiro, não sei se vocês jogaram Sekiro. Eu platinei o Sekiro. Eu também joguei platinei Sekiro, é isso aí, meu. Sekiro, Game of the Year, sem dúvidas, na minha opinião. Mas enfim, o Sekiro tem um combate muito mais preciso e mais elegante que o Dark Souls, e eu acho que um dos motivos até é o próprio online, entende? Tipo, o Dark Souls tem que lidar com umas tretas que o Sekiro só não tem que lidar. E aí eles conseguiram fazer um negócio bem elegante, muito bem feito. Uma das minhas frustrações com esse jogo, que eu fico esquecendo, é o Ghost of Tsushima, do samurai e tal, é que eu trago a memória muscular do Sekiro e eu tento, no meio de um golpe, eu quero interromper ele e defender, porque no Sekiro você pode interromper qualquer animação com defesa e ela vai funcionar, sabe? No Ghost of Tsushima não, então eu tenho aquela sensação de que o combate é impreciso, sabe? E eu não sei se isso é por game design, eles queriam isso, ou se isso é uma consequência de como foi implementado, mas o game design queriam um combate mais preciso. Eu não joguei Ghost of Tsushima por enquanto. Eu tô meio que. Eu cheguei numa posição que assim, ó. Meu Play 4 virou a máquina de Netflix do pessoal. Eita. Então eu tô meio que guardando jogos de Play pra quando for botar no Play 5, sabe? Então, tipo, eu tô guardando alguns jogos pra quando eu comprar o Play 5 eu direto jogar. E o Ghost of Tsushima é um deles. E de jogo indie que você vê bastante inovação, o que você gosta? Teria algum lugar que você fala, pô, eu gostaria de trabalhar com esses caras um dia? Cara, eu não sei nem se é tanto trabalhar com esses caras, porque eu sinto que eu já conheço gente o bastante, que tem gente que eu gostaria de trabalhar, sabe? Eu já conheço gente que eu gostaria de trabalhar. É tipo, se a gente juntasse um grupo de 4, 5, 6 pessoas e a gente faz um estúdiozinho indie. Mas às vezes é ver o que os caras estão fazendo e se inspirar nisso, sabe? Dois exemplos que eu acho legal. Um é o pessoal do Towerfall e Celeste lá, por exemplo. Que era o pessoal que era da mini-boss e depois se juntou com o Matt. Exotic, né? Acho que é Exotic, não. É EXTO, uma sigla estranha lá, que é Extraordinary Average Games, é um negócio assim o nome da empresa. Mas enfim, o que eu acho massa é que é um grupinho pequeno de pessoas e eles fazem jogos que eles querem fazer, então, e tem conseguido um sucesso bem grande, eu acho isso bem massa. Acho que um outro exemplo é o pessoal do Ori, até. É um pessoal que é um estúdio que, até onde eu entendo, é totalmente remoto. E eles fizeram funcionar, cara. Ori é um jogo muito massa, eu acho que é um dos jogos mais bonitos da Unity, inclusive. Pelo menos na época que saiu. Também. O jogo é muito da hora. Pois é. Então é mais eu sinto que a inspiração às vezes é mais mecânica, às vezes tu vê sair uns negócios que tu nunca imaginou, assim, tipo um Fez da vida. Saiu o Fez. Cara, que é isso? Nunca vi um negócio assim. Isso falando dos mais clássicos, né? Um Binding of Isaac, Super Meat Boy, depois Rogue Legacy. O próprio roguelike em si é um negócio que meio que surgiu do indie, cresceu do indie e tá chegando num... e cresceu natural, sabe? Daquela indústria. Spelunk é outro exemplo. Pô, Spelunk é muito bom, cara. Ele tá fazendo 2 agora, né? Sim, saiu há pouco 2, o pessoal tava até me dizendo que tava massa. Eu vi que ele tava fazendo, não tinha visto, tinha saído. Cara, tem o pessoal também do FTL e Into the Breach. Into the Breach é ótimo. FTL eu não cheguei a jogar, não me cativou a ideia da... Eu joguei um pouco do FTL, não joguei Into the Breach ainda, mas eu sei que eu provavelmente vou gostar. Cara, Into the Breach é bom. Joga que você vai gostar bastante. Muito da hora. Massa. Zanega, deixa eu te perguntar uma coisa. O que o game design não é, mas que todo mundo acha que é? Tem alguma coisa assim? Tem mitos? Cozinheiro. Não, mas existem mitos de game design? Como a gente Cara, sabe eu que acho existe de que
acho que a pior visão do game designer é aquele cara das ideias. Vocês estão ligados àqueles e-mail que recebe de, meu, tem uma ideia, vamos dividir 50-50 e tal. Sim, elas são os mais legais de receber. Pois é, então, eu sinto que às vezes o pessoal acha que game designer é um maluco que ele só tem ideia e toma decisões e resolve assim. Cara, isso realmente não é. Eu sinto que uma das habilidades mais importantes que um game designer tem que ter é entender as habilidades e os limites da equipe. Porque o teu design, no final de contas, tem que ser para a equipe. É quase como se tu estivesse querendo fazer o design de um jogo, montando um jogo que aquela equipe é capaz de fazer e que demonstra as melhores habilidades daquela equipe, entende? Porque... eu nunca tinha olhado para esse lado, de fato. Pois é que é uma coisa que assim... Tá, uma coisa é se tu tá montando um estúdio do zero e tu tá contratando as pessoas para um projeto novo e tá, aí tu tá montando equipe pro projeto. Mas muitas vezes tu tem que montar o projeto pela equipe, entende? Quando tu tem um negócio que já tá rolando e tu já tem equipe, tu não pode simplesmente sair com uma ideia que aquela equipe não pode executar. Não tem como. A gente já comentou da Behold aqui, o Saulo diz isso, né, que os jogos da Behold são os jogos da Behold porque é a equipe que tá lá que faz acontecer, né? Se tirar um, tirar outro, já não é a mesma coisa. E por isso que eles não contratam a rodo, que eles continuam do mesmo tamanho e fazendo um jogo por ano e tudo. Porque realmente eles querem dar essa cara de que é um jogo da Behold, é um jogo deles. Né? Pra mim eu sinto que essa é a maior, porque às vezes as pessoas acham que o game designer tem mais poder que ele tem. Como se o game designer estivesse tomando as decisões todas do que vai acontecer. E tem uma constante batalha ali, às vezes, entre o game designer e a direção, ou o game designer e investidores e tal. E aí tu tem que jogar aquela dança de tipo, o produto precisa de uma coisa e a equipe é capaz de fazer tal coisa, então a gente vai tentar fazer uma outra solução específica que tenta chegar o mais próximo possível da solução ideal sem cagar a equipe inteira, sabe? Até porque... Desculpa, mas às vezes o jogo como entretenimento precisa de uma coisa, mas o jogo como produto precisa de outra. Isso acontece às vezes. Isso, acho que quanto maior a empresa que tu tá, ou maior o jogo que tu tá, mais comum é. O AAA a gente vê claramente, sabe? Às vezes tem certas coisas que um jogo precisa ter. E não é que o gameplay precisava, mas o produto do jogo precisava, porque eles têm que botar que custa $60 na capa, então ele precisa ter XYZ, entende? Sim, sem dúvida. Mas eu sinto que essa coisa das ideias, inclusive quanto antes tu quebrar isso, essa ilusão do game designer melhor, porque tem certas coisas que pro game design são extraordinariamente importantes, que se não acontecerem o jogo vai partir ao meio, assim, ou não vai funcionar bem, e vai ficar ruim, sabe? E tem certas coisas que, cara, não importa tanto. Tu tem 2 ou 3 soluções que resolvem e tanto faz qual seja, sabe? Tu saber identificar essas coisas é muito importante, principalmente porque às vezes tu tem soluções que, assim, eu tenho a solução A resolve 100% do meu problema. Tá, eu tenho a solução B resolve 90% do meu problema. Só que a solução A demora 6 meses de development e a solução B demora 2 semanas, entende? E se tu consegue identificar esse tipo de coisa, fica claro qual é a melhor solução, muitas vezes, entende? Então, volta e meia, a tua melhor ideia ou a tua versão ideal não vai ser a ideal, justamente pelo contexto do projeto, seja por tempo, seja por causa das pessoas, seja porque o projeto já fez outra coisa no passado que agora não tem como tirar fora e isso ia ferrar o negócio. Então, com certeza não é uma coisa onde o designer simplesmente está indo para onde ele quer. Ô Zanega, pra gente fechar, eu queria te colocar uma última pergunta, porque eu acho que a maioria das pessoas que ouvem a gente certamente são pessoas que gostariam de entrar na indústria, ou que estão sondando a indústria de alguma forma, e te perguntar como é que uma pessoa que também tem esse ímpeto, essa vontade de eu quero trabalhar com game design, como ela começa a carreira dela e onde ela procura referência, enfim, o que você recomenda para pessoas que estão começando hoje em 2020 a buscar uma vaga como game design, seja no Brasil, seja fora dele?
Cara, o que eu diria é, com certeza o material online existe. Tem alguns canais específicos que são muito bons. De repente eu posso mandar uma lista para vocês e vocês botam na descrição ou algo assim. Mas de cabeça, o Game Maker's Toolkit é muito bom, geralmente, principalmente para quem está começando. Eu vou até dizer que às vezes, para quem já está mais dentro da indústria, tem umas coisas ali que não é bem assim, mas, cara, para quem está começando é fantástico. É um baita recurso. Bom, é muito ligado ao meu caminho que eu fiz, né? Mas eu sinto que realmente o caminho pro game designer no início é tentar fazer uns joguinhos sozinho, cara. É pegar uns tutorial de Unity ou Game Maker ou o que seja e tentar testar algumas coisas na mão. Eu sinto que realmente toda aquela experiência que eu tive no início teve muito valor e vai te tornar um profissional melhor no longo prazo. Então é onde eu começaria, sabe? Tentando criar alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali e ir evoluindo com isso. Porque com o tempo tu vai pegando essas minúcias do game design. Por exemplo, o game designer volta e meia tá ajudando o jogador de formas invisíveis, assim, sabe? Tem o clássico do Coyote Time, por exemplo, que é aquela coisa de o cara correu, ele saiu da plataforma, ele tecnicamente já tá no ar, mas faz, sei lá, 0.1 segundos que ele tá no ar, então tu ainda vai deixar ele pular, porque senão ele vai ficar frustrado, sabe? Então, volta e meia, tem essas coisas que eu sinto que se tu vem de um ponto de vista de espectador, ou até de programador, parece um negócio errado, assim, o cara já tava no ar, claramente ele não devia poder pular, sabe? Total. Mas tu começa a entender que essas coisas são importantes e que quase que o cara se sente aconchegado, assim. É um jogo que esse jogo parece que é bom de jogar. Volta e meia por causa dessas coisas que estão escondidas lá no meio. E quando tu começa a mexer e fazer sozinho, isso começa a ficar evidente, porque os primeiros jogos que tu fizer provavelmente vão ser frustrantes, só tu vai conseguir jogar, ninguém mais vai conseguir. Vai ser aquela coisa, eu consigo jogar. E daí todo o resto joga e morre direto, não consegue fazer. E aí tu vai entendendo que tem essa dança entre o game designer e o jogador, e que é a tua missão tornar as pessoas melhores no jogo sem que elas percebam, sabe? Cara, eu ia fechar com essa pergunta, mas enquanto você falava, eu parei pra pensar numa coisa. O quanto dessa comunicação do que você projetou como design se perde quando ela vai ser implementada? E se ela se perde é por conta de comunicação ou acaba se perdendo por algum outro motivo? Eu acho que depende muito do caso. O que eu tô falando é mais especificamente de gameplay, né? Tipo, se tu tá fazendo um design mais de uma coisa de progressão ou outras coisas, tu tem outras preocupações. Mas no caso do que eu tô falando, como é gameplay, geralmente o designer tá diretamente ligado àquilo. Então, tu mesmo vai lá e consegue executar alguma coisa. Teve alguns casos no Lune que eu fiz isso, por exemplo. Eu lembro de uma vez que duas vezes específicas. Que o nosso cálculo de poder, por exemplo. Vocês lembram que os personagens têm um cálculo de poder, de quão fortes eles são, sabe? Sim. E o cálculo tava basicamente uma porcaria. E aí eu perguntei pra um dos programadores, nosso querido Danone, onde era, e eu abri o script e fui lá e mudei o cálculo na mão e pronto, sabe? Então tem certas coisas que pra tu fazer isso que eu tô dizendo, tu tem que ser um cara mais de gameplay mesmo. Que se tu for um cara puramente teórico, às vezes, ou tu vai ter que saber prever isso, que dá pra fazer, ou tu vai ter que ter feito isso em alguma vez, e aí fica mais fácil de, não, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso preparar pra isso, preparar pra aquilo. E os programadores lá, todos ficaram assustados quando viram pull request submetido por um game designer? Não, o Danone fez por mim o pull request. Eu tinha pirado lá, tipo, caraca, o game designer abriu um pull request aqui. Eu já vi o QA abrir um pull request, cara, eu fiquei louco. Eu achei interessante que você comentou, Zanenga, sobre fazer o jogador achar que tá ganhando. E uma vez eu tava batendo papo com o Damolin, e ele começou a me explicar, né, as coisas que eles fizeram no Horizon Chase de Rubber banding. De rubber banding. Pra você aprender a jogar e pra como é que funciona o começo do jogo. Aí depois disso eu sempre olhava pro jogo e falava, porra, velho, tá acontecendo isso aqui agora, tá acontecendo aquilo.
Tipo, ele estragou o jogo pra mim, tá ligado? Exatamente. Mas foi muito legal, né? Tipo, o bate-papo, conhecer, porque eu era fã do jogo antes de trabalhar Sim. com vocês. E eu pude conversar com o cara que fez o design, Sim. ou parte do design dele. Foi muito bacana. Pois é, cara. No celular eu sinto que isso é mais perceptível que nunca. Eu não sei se vocês já... Foi muito comum quando o PUBG saiu no mobile. Todo mundo tava dizendo, eu joguei a match, ganhei a primeira match. E, cara, isso não é por acaso, entende? É. A maioria dos jogos, Cara, o Call of Duty, o que saiu do mobile, é outra coisa. Que tu jogava a primeira match, nossa, matei 10, morri uma. Cara, eu ganhei minhas 3 primeiras partidas de Fortnite no PS4. Eu total acho que eu fui enganado. Foi. Eu tenho certeza que foi enganado, entende? Mas é que eu sinto que daí às vezes passa um pouco da linha. O rubber banding ideal, ou o nudgezinho de design ideal, é quando é imperceptível. É quando, tipo, ele te ajuda, ele torna a tua vida mais fácil, mas ele não tirou teu mérito. Agora, às vezes eu sinto que... Eu já vi alguns casos que passou da linha, que é tipo, cara... Por exemplo, no Call of Duty Mobile, tu para e os caras não fazem nada. Os caras vão ir pra tua frente e ficar parado te olhando e não vão te atirar, por exemplo. por alguns segundos. Isso acontece, então... Mas tu nem percebe porque tu tá na vibe ali, saindo atirando, e daí tu destrói todo mundo e acha massa, sabe? No tutorial, eu trabalhei num FPS mobile também, que o tutorial é assim... Você fica, tipo, 5 segundos olhando pro inimigo e nada acontece. Aí ele te mata, se você não mata ele, entendeu? É porque o tutorial é pra você aprender e tal. Eles te fazem jogar, tipo, 2 levels do jogo. Agora que você falou que eu me liguei porque eu tava jogando de novo esses dias atrás do jogo. É, exatamente, cara. E eles resetaram minha conta. Cara, agora, pra gente encerrar de verdade, já que a gente botou esse assunto na mesa, eu ia te pedir pra encerrar explicando para as pessoas que estão ouvindo o que diabo é o rubber banding, que a gente acabou de falar. Cara, rubber banding geralmente... Bom, primeiro que, só pra não confundir, existe rubber banding conectado à latência e técnica de programação online. Não é disso que a gente está falando. Tá? O rubber banding que a gente está falando quando se fala de game design, é quando tu vai dar uma vantagem para quem está perdendo. Então quanto mais difícil quanto pior o jogador, mais fácil o jogo fica, e quanto melhor o jogador, mais difícil o jogo fica. O exemplo mais óbvio é itens no Mario Kart. Se tu tá em primeiro lugar no Mario Kart, tu vai receber banana e casco verde. E é basicamente isso. E se tu tá em último lugar no Mario Kart, tu ganha estrela, tu ganha raio, tu ganha chain chomp, tu ganha uns negócios absurdos, assim. Então, isso é um exemplo bem clássico, bem visível, mas existem vários outros exemplos menores ou mais específicos. Esse, por exemplo, que o Gregório estava comentando no Horizon, é sobre tentar criar aquela experiência de tu chegar em primeiro lugar ganhando na finaleira, assim, sabe? Uhum. E tentar criar essa experiência logo na primeira corrida para tornar aquilo mais especial. E, assim, não é para ser um negócio ultra forçado, certo? Mas é um negócio que é incentivado para acontecer mais do que aconteceria normalmente, porque os game designers ou os desenvolvedores sabem que aquele momento é especial. E justamente por isso a gente não quer que seja perceptível, né? Senão você sente total café com leite. Exatamente. E deixaram ganhar. E se você está ouvindo esse podcast, se você ouviu esse episódio, comenta pra gente se você também ouviu o episódio da Season 1 que o Greg fala, que é a outra versão do podcast que a gente tinha, que a gente conversou com o Felipe Dalmolin, que é o game designer do Horizon Chase, e que ele falou justamente sobre isso, e falou também sobre rubber banding. É verdade, tinha esquecido disso. Né? Eu pensei até que você estava falando sobre esse episódio. E aí eu quero, de novo, agradecer vocês que estão ouvindo esse episódio, agradecer o Lucas Anenga por ter tirado um tempo para conversar com a gente e compartilhar a experiência dele na indústria e com o game designer. Compartilhe o podcast, não esqueça de seguir a gente no @vidadegamedev no Twitter e no Instagram. Deixa um comentário lá pra gente e uma sugestão de tema pra gente conversar aqui no Vida de Game Dev. E eu vejo você no próximo episódio. Valeu, Zarenga. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Foi bem massa. Valeu e tchau. Valeu, falou.